Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Quem encontrou pode ler. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Quem tem uma versão diferente? Valentina? O que diz a sua versão, Valentina? Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. A minha versão de Hebreus 4,16 diz assim, ó. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no nosso momento da necessidade. No momento da necessidade, que nos ajude no momento da necessidade. Vou ler mais uma vez. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Oremos, maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos pelas tuas maravilhas, graça, misericórdia, favor em nossas vidas. Nos faz entender tua palavra, Pai, fala conosco nessa hora. É o que nós pedimos, agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que palavra maravilhosa que nós podemos meditar e trazer uma alegria para o nosso coração. Mas nós temos dois pontos aqui. Nós podemos ler essa palavra e nos alegrar com essa palavra, daquilo que ela pode proporcionar no nosso coração, e ponto. Mas nós podemos ler essa palavra, nos alegrar com essas palavras e entronizar no nosso coração pela fé, sabendo que o Senhor nos ajudará diante das nossas necessidades. E crendo que Ele é poderoso para fazer em nossas vidas muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós somos levados, muitas vezes, a limitar o Senhor na sua graça, no seu poder, diante daquilo que Ele pode fazer por nós. Nós medimos a Deus conforme nós somos. A pessoa que eu falei, que eu estava interagindo essa manhã, lá em São Paulo, o que ele passou para mim foi isso, né? Na realidade, essa pessoa estava passando por um divórcio, aonde a esposa pediu para divorciar. E o contexto é que os dois eram evangélicos. Mas, com o passar do tempo, ele disse que a esposa começou a se demonstrar diferente, não querer ir para a igreja, e bebia, estava em rodadas com amizades e tudo mais. E nós sabemos que a Bíblia fala, né, que muitas companhias, as amizades corrompem os bons costumes e tudo mais. Teve um tempo da minha vida que eu
eu, depois de um tempo de caminhada, acho que 2 anos de igreja, logo que eu me converti, teve um tempo que eu me afastei. E eu me afastei por um período bem grande, e depois eu voltei para o Senhor, eu me reconciliei. E eu entendi que somente quando eu retornei, que eu me reconciliei, somente ali que eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor. Eu entendi que quando realmente nós temos um encontro com o Senhor, nós jamais nós nos desviamos. Eu entendi assim, né? E essa pessoa lá de São Paulo, pelo comportamento da esposa, que já estava sinalizando para onde ela queria ir, não demorou muito, ela pediu o divórcio e ela entrou com um processo no cartório para divorciar, e ele ali quieto, vamos deixar isso de lado, vamos nos restaurar, e ela não, insistente para ir para ali e tal. E assim deu rumo nessa questão de divorciar. E ele pegou e disse assim para mim: pastor, é difícil de confiar nesse Deus no momento que eu estou passando aqui agora. E eu contei meu testemunho para ele, né? Que eu passei 8 anos divorciado e voltei, e Deus nos casou novamente. Ele disse: é muito fácil, porque o senhor saiu, o senhor voltou. Foi o senhor. Se fosse eu também, talvez eu saísse e voltasse. Mas ela não sei se volta. Eu digo: meu irmão, você não está confiando em Deus, no poder dele. Confie em Deus, entregue teu coração para Ele, confie no Senhor, espere o tempo dele. Deixa Deus fazer uma obra no seu coração, para que você creia. Deixa Deus fazer uma obra no coração dela também, para que ela seja tocada e veja o que ela está fazendo. Confie no Senhor. Mas o que eu quero dizer é que nós devemos nos aproximar do Senhor com toda a confiança. Por mais que o nosso momento, por mais que o nosso viver, ele fale ao contrário, nos mostre o contrário, diante de situações que a gente vê que as coisas estão complicadas, né? Que nós possamos olhar para o Senhor e entender que Ele faz verdadeiramente muito mais na nossa vida do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E se nós não temos essa confiança, nós não vamos nos achegar no trono da graça. Nós não vamos nos aproximar do Senhor. Pela nossa incredulidade, nós não vamos ver o milagre acontecer na nossa vida. E às vezes nós queremos culpar a Deus pelas coisas que acontecem. E não é assim, né? Nós temos que ter confiança, nós temos que ter aquela força para não desistir. Nós temos que ir adiante, confiando no poder, na graça, nas misericórdias do Senhor, para que Ele possa fazer a sua obra no nosso viver, para que a gente possa ver o milagre do Senhor acontecer na nossa vida. Nós temos que ter essa confiança. Nós não podemos desistir diante das coisas que acontecem no nosso viver. Seja uma enfermidade, seja algo que nos confrontou, que de repente nos fez retroceder, um confronto com alguém, palavras, cansaço, o muito trabalhar, ou as coisas que se levantam contra nós. Nós não podemos desistir, porque se nós desistirmos, nós não vamos conseguir nos aproximar do trono da graça, nós não vamos ter a alegria de receber a graça e a misericórdia do Senhor, que vai nos ajudar nas nossas necessidades. Não vai acontecer isso aí. Nós temos que pensar exatamente em avançar na nossa vida e não retroceder. Avançar e não retroceder, esse é o título da mensagem de hoje. Avançar e não retroceder. E temos que pensar se de repente nós, nessa caminhada com o Senhor, nós talvez estejamos parados, ou talvez dando passos, retrocedendo, né, diante do que está acontecendo. Temos que fazer
essa checagem no nosso viver. O que está acontecendo conosco? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Vamos ver aqui o que o Senhor fala aqui. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Diz assim: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio, para que nós possamos sempre ir adiante, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o médico dos médicos, Ele é aquele que faz muito mais por nós, e é nessa força que nós temos que avançar, né? Ele não nos deu um espírito de covardia, um espírito que nos faz retroceder diante das situações, né? Eu não sei, de repente, se algo acontece dentro do seu viver. Talvez, pastor, eu estou aqui hoje, é para ouvir a palavra, né? Mas, amém, que nós estejamos aqui participando dos cultos, cultuando ao Senhor, participando das outras atividades, mas como é que está o nosso coração? Porque não é algo visível que o pastor veja, não é algo visível que o nosso irmão vai ver, não é algo visível que o nosso cônjuge talvez venha enxergar, né? Nós lemos, conhecemos a história de Ana, que orou pedindo um filho, e sabemos que Eucana, em certos momentos, chega para ela e diz: por que tu está chorando? Por que tu não come? Por que tu estás assim, desse jeito? Ela abatida, chorando e tudo mais, não comia, tudo mais, sofrendo por conta do mal que ela tinha na vida dela. Porque ela não tinha filho, tinha amante dentro da própria casa, que ridicularizava, que fazia afrontas a ela e tudo mais, né? E aquilo só fazia adoecer mais o seu coração. E o marido dela, talvez uma insensatez muito grande, né? Por que tu estás assim? Por que tu não come? Por que tu estás chorando? Por que tu estás triste assim? E às vezes as pessoas que estão do nosso lado não conseguem enxergar o que está acontecendo conosco. Às vezes os nossos irmãos estão do nosso lado num momento como esse, assim, de culto, né? E que tem esse momento somente aqui de interação, e o irmão muitas vezes estende a mão para nós, graça e paz, meu irmão, tudo mais, tal. Às vezes até esboça um sorriso, mas no íntimo o coração, que é terra que ninguém anda, ninguém sabe como é que está, mas você sabe como é que está o seu coração. E talvez, se há alguma tristeza, eu não sei nem por que eu estou falando isso aqui, mas Deus está mandando eu falar. Mas se há alguma tristeza no teu coração, seja lá qual for o motivo, uma tristeza no teu coração, eu quero te dizer que essa tristeza, o inimigo tenha plantado no teu coração, talvez para desistir do Senhor. Pastor, eu estou aqui, não quero desistir, mas algo está me fazendo retroceder. E o inimigo é sujo. O inimigo é sujo. Então nós temos que estar atentos para que aquilo que acontece no nosso viver, para que nós possamos sempre ir adiante, avançando com alegria, com confiança, visando o Senhor, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, para que nós possamos chegar com toda alegria e certeza no trono da graça e encontrar a graça e a misericórdia que nos ajude na nossa necessidade. Temos que ir adiante, temos que caminhar, porque é Ele que muda o nosso viver, é Ele que muda a nossa vida, é Ele que muda a nossa história. E se nós estivermos na direção contrária, isso não vai acontecer. Então tem vários motivos que nos afastam do Senhor, que é um prejuízo para nós. Eu vou ficar aqui, é melhor ficar aqui, porque se eu me confrontar com aquela situação, eu vou ficar pior, eu vou me afastar, vou deixar de ir na igreja. Meu irmão, o prejuízo é seu. O prejuízo é seu. Porque o inimigo é sujo, como eu falei, e ele faz exatamente as estratégias para nos afastar de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, né?
E eu listei algumas coisinhas aqui que nos fazem afastar do Senhor. Apocalipse 2, 4 e 5 diz que muitos perderam o primeiro amor. Perderam o primeiro amor pelo Senhor Jesus. E o nosso primeiro encontro com Ele foi de muita alegria, quando nós, com muita alegria, levantamos a mão, dizendo assim: eu aceito o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu tenho certeza que esse momento na sua vida foi de muita alegria, como foi na minha. E eu tenho certeza que diante dessa confissão, que Ele é o teu Senhor e Salvador, isso te gerou alegria de você vir para a igreja e você não vê o momento de ter um dia de culto, de você poder estar lá junto com os irmãos, e você estar vibrando ali, desejando que o pastor te chame para fazer algo na igreja, e se o pastor não te chamasse, você está ali: pastor, olha, eu estou aqui. Mas com o passar do tempo, com as coisas acontecendo, com os muitos afazeres, com os perrengues da vida, com muitas coisas acontecendo, e a vida corrida para que a gente possa dar mais para a nossa família e olhar para os nossos filhos, muitas coisas vai acontecendo que vai esfriando o nosso amor. Isso é uma realidade. Tá? É uma realidade. Porque quando nós esfriamos o nosso amor, nós perdemos o nosso primeiro amor, esse amor esfria. E eu, ao esboçar essa mensagem aqui, eu estava pensando assim, porque quando uma relação começa na paixão, a paixão passa. E é para ficar o amor, que ela vai fazer durar a relação. De repente, a gente começou com o amor, o primeiro amor, e agora já não existe mais. A Bíblia diz que o amor não acaba, né? Então, eu acho que foi uma paixão imediata por Jesus que acabou, passou o fogo e agora esfriou. Mas o ruim de tudo, sabe o que é? É que em Apocalipse 3, versículo 15 e 16, o Senhor diz: olha, porque tu não estás nem quente nem frio, ou seja, tu estás morno, por causa disso eu vou te vomitar. Eu vou te vomitar porque não me agrada o estado que você está. Não me agrada de você estar assim. Ah, mas não sou eu, porque é tal situação que me fez ficar assim. É por causa de tal coisa que eu não estou mais desse jeito. E a gente começa a apontar o dedo para muitas coisas, mas na realidade foi uma estratégia do inimigo que nos fez esfriar. E a gente está assim, ó, mais ou menos com o Senhor. E esse mais ou menos o Senhor não se agrada, não. Vou te vomitar. Vou te vomitar. Então nós temos que pensar no que pode, de repente, estar nos entristecendo. Porque é uma estratégia do inimigo nos olhar e ver defeitos, olhar e ver problemas, olhar e ver situações que vão entristecer nosso coração, porque o inimigo quer te afastar. E eu gostei muito da palavra da irmã Nilza no domingo à noite, né? Que quando o Senhor nos mostra certas situações na igreja, o Senhor está dizendo: ó, te levanta que eu quero te usar para te estar ali fortalecendo essa pessoa e mudando essa situação, e você não venha ficar frio. Você não venha se afastar. Porque acontecem situações várias na igreja, em casa, no trabalho, na rua, seja lá com quem for, no nosso cônjuge, com o filho, com os pais. Acontecem várias situações que nos fazem afastar. Estratégia do inimigo é esfriar o nosso coração, ao ponto de a gente ouvir do Senhor: olha, eu vou te vomitar. Não me agrada você estar nessa vida. Não me agrada. E por conta disso, ó, a gente está afastado do trono da graça e a gente não vê mais o poder do Senhor na nossa vida. Quer uma dica? Acaba com isso, ó. Bate a poeira.
Levanta e vai em contra o Senhor para que você volte a sentir de novo a beleza do Senhor, o seu poder e a graça dele na sua vida, no nome de Jesus. Segundo motivo que pode nos afastar é quando as coisas começam a ficar difíceis. É mais ou menos na mesma direção aqui do primeiro ponto que eu falei. Mateus 13, versículo 20 e 21, diz que o Senhor saiu a semear. De repente, algumas sementes caíram em solo rochoso. E porque caíram em solo rochoso, elas não criaram raízes, porque não tinha onde elas se fixar. Aí vieram as tribulações, vieram as perseguições, vieram todas aquelas situações difíceis, e ela não permaneceu, porque ela não tinha raízes. Né? Não tinha raízes. Então, o segundo ponto que nos faz afastar do Senhor é quando as coisas ficam difíceis. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que como no primeiro ponto, aqui também o inimigo age na nossa vida. Porque as coisas difíceis sempre vão acontecer. E eu quero te dizer que se a tua vida você almeja que fique boa, de maré mansa, que você contemple somente a bonança, eu quero te dizer que se você quer algo assim para a sua vida, na realidade você não vai ter o agir do Senhor. Você não vai ver o agir do Senhor. Porque eu não sei nem como te explicar, mas quanto mais tribulada está a tua vida, é quando o Senhor mais está presente no teu viver. E a minha oração é que a tua vida fique cada vez mais atribulada. Sabe por quê? Porque nós vamos assim buscar o Senhor cada vez mais. Cada vez mais. A minha oração é essa, que você fique cada vez mais atribulado. E você vá para os pés do Senhor para você ver a mão dele sobre a sua vida ali, descendo do seu poder, da sua graça e misericórdia na sua vida. Essa é a minha oração. Mas o problema em si não está aqui, nisso que eu estou falando. O problema em si é o seguinte, é que se os problemas acontecem e nós nos afastamos do Senhor, nos afastamos do trono da graça, a gente não vê mais o agir de Deus acontecer, é porque a gente não tem raiz. E se não tem raiz é porque nos falta nos aprofundar no Senhor. E mais para a palavra. Ah, mas eu prefiro ficar em casa, porque na IBD eu não tenho tempo, porque eu tenho que fazer um almoço, eu tenho que fazer tal coisa, e eu invento mil e umas desculpas, mas eu não cresço na palavra porque eu não tenho tempo. Eu não cresço na palavra porque eu não leio. Eu não cresço na palavra porque eu não tenho tempo nem de orar. Aí, como é que vai criar raiz? Não tem como. Vai vir as tribulações e você, vai fugir. Entendeu? Vai fugir. Quer uma dica para você? Aqui na beira aqui lá da orla ali, procura uma loja ali que vende semente ali, vende adubo lá para você jogar na sua vida lá, para você criar raiz e se aprofundar. Não ri comigo não, tô brincando. Tô brincando. Passa ali na igreja, vai ouvir a palavra, que vai te dar raízes, e quando você estiver fincado no chão, entendeu? Vai vir as tempestades, vai vir seja lá o que for, e você vai permanecer firme ali no nome de Jesus. E Deus vai te usar. Deus vai te usar para que você se fortaleça, para que você possa alentar a sua família. Força para sustentar ele também, porque nós temos que sustentar os fracos, chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram, e você enraizado ali, você vai ser de bênção na sua vida e na vida da sua família e dos nossos irmãos no nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto, que eu tenho certeza que não cabe para nós aqui, mas eu quero falar, porque às vezes nós podemos encontrar alguém nessa situação.
É quando alguém ouve uma verdade, e essa pessoa, ela endurece o coração para a palavra. Isso é muito ruim, porque se isso acontece, qual é o efeito que a palavra do Senhor está causando em nós? É difícil. Bora ler aqui o que diz Mateus 13, versículo 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, que má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Né? O Senhor curaria aquela pessoa. O Senhor cura a qualquer um que se converte a Ele. Né? Que vai numa direção e agora se converte ao Senhor. O Senhor cura essa pessoa. O Senhor muda a vida dessa pessoa. O Senhor torna essa pessoa uma outra pessoa. As coisas velhas passam, e eis que tudo se faz novo quando nós nos convertemos ao Senhor. Quando a gente consegue olhar com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, que vem a conversão, que vem o entender da palavra, que vem a cura do nosso viver. Né? Mas, se os nossos corações forem insensíveis, de má vontade, ouvimos com ouvidos e fechamos os nossos olhos, nós vamos vir na igreja, nós vamos sair da igreja, nós vamos voltar para a igreja, nós vamos voltar para casa, e vai passar uma semana, e vai passar um mês, vai passar um ano, e nós vamos continuar sendo a mesma pessoa. Porque todos nós sofremos do mesmo mal, que é o pecado. Uns pecam de um jeito, outros pecam de outro, tá? Mas pecado é o mal de todo mundo. Mas nós temos um médico só, que ele é todo poderoso, que é Jesus Cristo de Nazaré, que trouxe um remédio poderoso para nós, que foi oferecido ali na cruz do Calvário. O seu precioso sangue foi derramado ali para nos purificar e nos tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas parece que a gente olha para a igreja do Senhor e, com o passar do tempo, aquela pessoa que chegou lá daquele jeito, depois de muito tempo, ainda continua a mesma coisa. Não estou falando para ninguém aqui. Eu estou dizendo que esse ponto talvez a gente não encontre aqui na igreja. Eu estou falando assim que, se a gente encontrar alguém nessa situação, a gente poder ajudar. Tá? Entrou na igreja, já passou o tempo, continua a mesma pessoa. As mazelas que trouxe lá de fora ainda continua a agir na vida daquela pessoa. E a palavra de Deus é bem clara. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. Nós não podemos achar que estamos caminhando carregando no saco um saco de tranqueira que trouxemos da velha vida, e nós não queremos nos apartar daquelas coisas. Estamos ali carregando ali aquelas coisas na costa ali. E as pessoas vão nos olhar e estão dizendo: rapaz, aquele homem não larga aquele saco velho cheio de coisa ruim. Cheio de coisa ruim, se era possível. Né? Temos que fazer que nem um cego de Jericó, pegar a capa e saltar fora ali, entendeu? Saltar fora e partir para uma nova vida. Em nome de Jesus. Estou até pulando aqui, parece que eu tenho que... Entendeu? Temos que partir para a nova vida. Está falando para o Pedro aqui, que eu estou até pulando aqui, até para entender que de repente é a Igreja Batista aqui. Mas nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor
e deixar Ele falar aos nossos corações. Ouvir as verdades, baixar na nossa cabeça, entender que talvez aquela verdade foi para nós, nos arrepender, pedir perdão para Deus, e eu tenho certeza que Deus vai tirar de nós aquelas tranqueiras ruins, e Ele vai nos proporcionar respirar o novo, para que nós tenhamos alegria. Sabe quando você quer respirar aquele ar fresco de uma casa arrumada, bem, né? Mas você não passa um desinfetante na casa, você não passa um negócio assim que vai dar um cheiro ruim, você não quer tirar a poeira, você quer deixar as coisas lá, não tem como, você vai entrar na sua casa e vai estar lá as mesmas coisas. Quando a gente ouve a palavra do Senhor, que Ele diz, olha, tu que mentes, tu que adulteras, tu que faz isso e aquilo outro, né? Deixa eu. Muitas coisas acontecem no nosso viver. No nosso viver. Nós temos que entender que por mais que nós tenhamos tempo de caminhada, nós não somos super crentes. Nem temos selo de qualidade para dizer que nós somos preferidos do Senhor. Nem melhor que ninguém. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Precisamos abrir nosso coração. A partir de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Muita coisa precisa ser mudada. E se hoje, se você sente um pouco de alegria no teu coração, eu queria te dizer que essa alegria é muito pouco, que o Senhor pode derramar mais. A partir do momento que a gente abre o coração para ouvir todas as verdades e fazer aquelas verdades se aplicar na nossa vida e nós seguirmos aquilo que o Senhor manda, para que nós possamos ser transformados de glória em glória e a nossa vida venha a ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, no nome de Jesus. Outro ponto que nós falamos aqui é quando nós somos inconstantes e vacilantes. Não adianta ser uma hora que estamos aqui, outra hora estamos lá fora, se uma hora estamos firmes, outra hora estamos lá para baixo, se uma hora estamos felizes, outra hora estamos tristes, inconstantes, nós não iremos receber nada do Senhor. Tá? Vou avançar aqui para que a gente já possa encerrar. Tá? Recuar diante das correções que o Senhor também traz para nós, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Tá? Também, aquelas pessoas que não confessam seus problemas, seus pecados, nós não prosperamos na presença do Senhor, não adianta, não tem como. Tá? Quando a gente permite que brote raízes de amargura no nosso coração, isso também nos atrapalha, nos afasta do Senhor, tá certo? E também quando nós convivemos com pessoas encrenqueiras, tá? Exatamente assim o ponto, tá? Quando nós convivemos com pessoas encrenqueiras, se você ler Provérbios 6:12, vai dizer isso aí. Nós temos que ter a sabedoria de entender que aquele irmão ainda não se converteu. Ainda falta muita coisa no Senhor acontecer na vida dele. E se o Senhor nos fez olhar e perceber aquela coisa no irmão, né, nós não devemos colocar aquele irmão de escanteio, mas pelo contrário, ver exatamente o que a gente pode fazer por ele e ajudar aquela pessoa verdadeiramente. Toma muito cuidado. O diabo é sujo. Tem uma pessoa que veio aqui na igreja e essa pessoa pediu um encaminhamento para Belém para se tratar de saúde e foi acolhido numa casa lá em Belém. E essas pessoas da casa me ligaram e fizeram várias reclamações dessa pessoa. Está dando trabalho, é isso, é aquilo outro, porque o comportamento desse jeito, tal, papapá. E por último, cortaram a comida dessa pessoa. Não estavam dando comida para ele, essa pessoa estava passando necessidade. Eu não estava sabendo disso, eu só ouvi as reclamações.
Né? Tipo assim, olha, pastor, você mandou para cá, mas está acontecendo isso aqui, a gente vai fazer aqui, não vai ficar chateado com a gente. Eu ficava de mão atada. Mas ontem me ligou uma pessoa, me falou o outro lado da moeda, né? Falou o outro lado da moeda do que realmente estava acontecendo. E aquilo me abriu os olhos, falou profundamente no meu coração. Para que a gente pudesse olhar de uma forma diferente e poder ajudar essas pessoas assim. Amados, às vezes a gente olha para o lado e vê que pessoas às vezes nos importunam ou mexe com a gente do ponto de nos deixar no limite. Deus quer nos usar para que nós possamos mudar a vida dessa pessoa também no nome de Jesus. Eu queria orar por você e de repente, se há algo no teu coração que talvez esteja te fazendo retroceder ou te entristecer diante do agir de Deus, que talvez você não esteja mais vendo o agir de Deus, eu falei, não sei nem por que eu estou falando isso aqui, mas Deus está mandando eu falar, e essa palavra também tem mexido no meu coração. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar pela sua vida, e que nós possamos nos aproximar do Senhor. Eu quero ler aqui as últimas palavras que eu coloquei aqui nesses bolsos aqui. De repente, quando a gente se afasta, a gente perde muitas coisas, sabe? Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, ou talvez em outras versões, cisternas rotas, que não retêm água. E às vezes acontece muito isso conosco, né? De abandonar o Senhor, a fonte de água viva, e a gente vai fazendo o nosso viver conforme aquilo que a gente acha que é certo. É quando as coisas começam a dar errado para nós. O versículo 19 do capítulo 2 de Jeremias diz assim: o seu crime castigará você, a sua rebelião, e vai repreender você. Compreenda e veja como é mau e amargoso abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor desse Senhor, diz o soberano Senhor. Não ter temor dele, diz o Senhor. É muito ruim quando isso acontece. Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62. Diz assim: ninguém põe a mão no arado, aquele que ponha, aqui está dizendo assim, ninguém põe a mão no arado e olha para trás. E esse que assim faz não é apto para o reino de Deus, para aproximar. Hebreus 10, 38. Encerrando. Hebreus 10, 38. Mas o meu povo, o meu justo, viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Mas se retroceder, eu não me agradarei dele, diz o Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Vamos ficar de pé? Vamos orar. A fonte de água viva, a fonte da alegria, a fonte que nos restabelece, a fonte que nos renova, a fonte que nos dá força, é a fonte do Senhor. Nós temos que prosseguir e seguir adiante para que nós possamos tomar dessa fonte e nos fortalecer no nome de Jesus.
Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos. O Senhor sabe, Pai, de todas as coisas. O Senhor sabe, Pai, de tudo aquilo que acontece conosco. O Senhor sonda, Pai, os nossos corações, sabe do que acontece conosco, Pai. Sabe do nosso viver, sabe do nosso assentar, sabe do nosso levantar, sabe de tudo que se passa conosco, Pai. Portanto, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, que cada coração aqui, essa noite, Pai, se por algum motivo está desanimado, entristecido, está para baixo, pensando em desistir, ou não mais confiando em Ti, Senhor, no nome de Jesus, transforma essa vida, Pai, e faz com que ele venha provar, Pai, das bênçãos que ali nós encontramos no trono da graça, que nós possamos ir, Pai, aos mananciais, que nós possamos ir, Pai, aonde as águas profundas promovem em nós, ó Pai, uma alegria que nós não encontramos em lugar nenhum, Senhor, mas nós possamos, Pai, no nome de Jesus, provar do bom, perfeito e agradável, possamos provar, Pai, das tuas bênçãos, do teu cuidado, do teu favor, do teu milagre na nossa vida. Abençoa, Pai, cada um aqui, fortalece, Pai, a cada um aqui, nos firma o passo, Pai, na rocha que é Jesus, para que nós possamos ir adiante, no nome de Jesus, confiadamente, e assim, Pai, diante do trono da graça, possamos receber a graça e a misericórdia que nos ajude na nossa necessidade, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, a todos, e que eu te peço, Senhor, e agradeço no nome daquele que vive e reina para todos sempre, Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja diz...